Muito boa noite, minha Paraíba. Começando a partir de agora mais um Frente a Frente pela sua TV Arapuã nesta segunda-feira. E no programa de hoje a gente reuniu aqui 3 juristas, 3 especialistas no direito para a gente debater pelo menos 2 temas que têm tomado conta aí do noticiário nacional. Os atos do dia 8 de janeiro e seus reflexos jurídicos e também a questão das ações de inelegibilidade contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Afinal de contas, Bolsonaro terá ou não aptidão para disputar as próximas eleições aqui no Brasil? Vamos entender um pouco mais dessa história com os nossos convidados de hoje. O Frente a Frente está no ar. Muito boa noite, minha Paraíba. Muito obrigado pelo carinho sempre da sua audiência, todas as segundas aqui no Frente a Frente, aqui na TV Arapuã. Deixa eu começar cumprimentando, então, nossos convidados de hoje. Estou apenas com um, estou com 3 aqui. Começando, abraçando aqui, agradecendo a presença do doutor Inácio Queiroz, advogado, professor. Obrigado pela presença aqui, doutor Inácio. Obrigado a você, Luiz. Obrigado a todos os telespectadores. Obrigado ao meu amigo Rômulo pela oportunidade de estar nesse debate, o colega Jonathan também, que sempre são amigos aí de labuta. É uma satisfação estar aqui e a gente discutir esses temas palpitantes e atuais, né? Bom demais. Outro advogado aqui conosco, o doutor Rômulo Oliveira. Muito obrigado, boa noite, seja muito bem-vindo aqui ao Frente a Frente. Muito boa noite, Luiz. Boa noite às telespectadoras e aos telespectadores da TV Arapuã, que aqui nos assistem nessa segunda-feira, Dia do Trabalhador, no programa Frente a Frente, e dizer da minha alegria em poder debater os temas atuais, jurídicos e políticos, ao lado de 2 grandes figuras, como Inácio Queiroz e Dr. Jonathan Pontes. Dizer que estou à disposição para a gente travar um bom debate acerca desses temas. Bom demais. Dr. Jonathan Pontes, obrigado pela sua presença aqui também, fechando esse time de especialistas aqui, de juristas. Obrigado. Eu que agradeço, Luiz. Boa noite a você, boa noite a todos os telespectadores e telespectadoras nesse dia especial, Dia do Trabalhador. Saudar meus colegas, doutor Inácio, doutor Rômulo. É um prazer estar aqui nesse debate, nesse programa de grande audiência. Bom demais. Vamos começar por um tema que, na verdade, não é apenas um. São 16 temas, porque esse é exatamente o número de ações que, por enquanto, tramitam lá no Tribunal Superior Eleitoral, pedindo ali e apontando pela inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro. E aí, a primeira delas, parece que a mais avançada delas, já com o pedido da Procuradoria Eleitoral, é em relação a abuso de poder político, acusação sobre o ex-presidente de abuso de poder político, na tal reunião com os embaixadores, onde Bolsonaro teria ali questionado o sistema eleitoral brasileiro. Que, em linhas gerais, que leitura vocês fazem dessa ação específica? E aí eu já faço uma pergunta mais detalhada, porque assim, na minha visão um pouco mais distante e não tão de especialista, a inelegibilidade, ou a ação de eleitoral, ela teria um potencial de diferença no resultado eleitoral. A reunião com os embaixadores me parece que não mexeu no resultado das eleições. Tem que necessariamente mexer no resultado das eleições ou não? Bem, Luiz, as ações eleitorais, elas são previstas no Código Eleitoral, na Lei Geral das Eleições, tá certo? Então, essa que você mencionou foi uma ação ajuizada pelo PDT, uma ação de investigação judicial eleitoral, uma AIJ, que, entre outras palavras, ela de fato tem que ser ajuizada antes do desfecho da eleição. Se o réu foi eleito, empossado, diplomado e empossado, a consequência é a cassação daquele diploma e da sua posse. Mas no caso do Bolsonaro, não, ele perdeu a eleição. Então, a conduta dele, ela foi investigada e, segundo os autores da ação e também o Ministério Público Eleitoral, ficou caracterizado no parecer ofertado agora em abril o abuso de poder político, que é uma violação à regra eleitoral. Muito comum nas cidades menores, quando o prefeito, por exemplo, ordena que a sua secretaria, a sua equipe vá fiscalizar o estabelecimento do oponente, um mercado, um hospital, uma farmácia, enfim. Você usa o seu poder, a sua situação, para desequilibrar a eleição. Foi isso que, segundo os autores da ação e o Ministério Público, fez o Bolsonaro
na famosa reunião com os embaixadores, onde ele atacou as urnas eletrônicas e o sistema eleitoral brasileiro. Por conta disso, ele foi processado nessa ação específica. Você consegue antever esse desequilíbrio com uma reunião como essa? O desequilíbrio do pleito, onde estaria concretizado o desequilíbrio do pleito? Não precisa estar o desequilíbrio no abuso de poder político, e sim no abuso de poder econômico. São parecidos os temas, mas é um outro viés. No abuso de poder econômico, que não é o caso, você precisa sim que aquele abuso seja medir o potencial de desequilíbrio. Como, por exemplo, o uso de recursos, o número de combustíveis, as inserções em propaganda, enfim, o que foi gasto. Isso é mais comum, né, em outros tipos de ações, numa ação de abuso de poder econômico. Do político não precisa ter esse desequilíbrio, basta a conduta, como, por exemplo, a compra de voto, que nós não estamos discutindo isso, mas basta um único voto. A captação ilícita de sufrágio, artigo 41A da Lei das Eleições, estabelece que se o candidato for flagrado comprando um voto, ele está inelegível, ele vai sofrer as sanções. Mas, objetivamente, vocês consideram que essa ação específica tem potencial para tornar Bolsonaro inelegível? Eu acredito que sim. Acredito que sim. O desenho, para você que está nos assistindo, em que fase está essa ação? Houve a ação impetrada o ano passado pelo PDT, Bolsonaro apresentou a sua defesa. Após esse momento, houve a coleta de provas pelos autores da ação e o Ministério Público Eleitoral, quem assina o parecer foi o Procurador-Geral Adjunto, o Vice-Procurador-Geral da República. Ele manifestou seu parecer pela procedência da ação, ou seja, para tornar o Bolsonaro inelegível. O ministro relator é o Benedito Gonçalves, no TSE. O que é que ele fez? Ele deixou o processo sob sigilo. E aí a próxima etapa, ele, quando preparar e finalizar o seu voto, ele vai pedir pauta ao presidente do TSE, Alexandre de Moraes. Nós acreditamos, quem labuta no direito eleitoral, que esse processo vai ser julgado agora na primeira quinzena de maio. Agora em maio. Já agora em maio, é uma expectativa. Porque já está na fase final para julgamento. O que depõe, meu caro Luiz e telespectadores, contrariamente ao ex-presidente Bolsonaro, é a própria conduta dele, reiterada. Não especificamente nesse caso, mas a soma de condutas ao longo dele no mandato vem chamando a atenção do... Mas isso especificamente há o questionamento do sistema eleitoral, porque as outras ações tratam de outras coisas. Por exemplo, o pacote de bondades, o debate sobre, que é um debate mais recente, sobre um suposto esquema para que a Polícia Rodoviária Federal detivesse ali ônibus com eleitores de Lula. O pacote de bondades vai tocar exatamente no que o doutor Jonathan trouxe, que é o abuso de poder econômico. E aí, também em linha com o abuso de poder político, que será tocado dessa discussão acerca da PRF, né? Do uso da PRF no dia da eleição. O que é que eu trago com relação à conduta? O ex-presidente, ao realizar aquelas famosas motociatas, ele foi advertido por inúmeras vezes pelo tribunal por estar praticando propaganda irregular e contrariando a regra eleitoral naquele momento, ou seja, abusando da sua prerrogativa de função, né, e se valendo dela para auferir vantagem à sua própria imagem. Então, essa conduta, essas condutas reiteradas, elas agora, nesse momento, estão sendo analisadas em consonância com esse que a Procuradoria Eleitoral chama de abuso de poder político, que é exatamente essa reunião com os embaixadores. Então, perceba, a conduta reiterada, o comportamento dele de desinteresse, de desimportância com relação e de inobservância à regra eleitoral, agora salta aos olhos do relator, né? Já soltou os olhos da Procuradoria Eleitoral e agora do relator, que, para além disso, anexou aos autos a tão propalada minuta do golpe, um documento que foi encontrado na casa do ex-secretário de Segurança do DF e também ex-ministro do próprio Bolsonaro, Anderson Torres, que falava num roteiro para se chegar ou alcançar a um pretenso golpe de Estado, né, contra as instituições. Então, esse processo, na minha opinião, ele hoje se encontra redondo e tem robustez para decretar essa pena de inelegibilidade pelo uso de poder político, sim. Já exprimido. Doutor Inácio. A sua pergunta, você já foi bem incisivo com relação a se há realmente... potencial. Isso. Foi muito bem dito por Jonathan e também por Rômulo, claro, artigo 22 da Lei Complementar 64, que diz que não há necessidade da potencialidade mais, né? Mas sim a gravidade da circunstância. Né? Deve haver realmente
a gravidade da circunstância, principalmente quando se trata da questão econômica, né? Aqui nós estamos falando da questão política, né? Com relação a essa questão dos embaixadores, eu vou divergir de Jonathan, eu não consigo entender, não consigo extrair daquela fala de Bolsonaro algo porque o que é o abuso de poder político? Quando você usa estrutura... Isso, o agente político, ele se valer do cargo dele, que ele exerce, e o poder que ele tem, e isso influenciar o eleitor. Em tese é isso, né? Então eu não consigo enxergar uma entrevista de Bolsonaro perdeu a eleição, para começar, né? Eu não consigo enxergar, nesse caso, de uma entrevista a embaixadores, né? Aí a gente vai para outra questão, que é a ideia que Bolsonaro, a ideia de Bolsonaro ali, na verdade, naquela entrevista, era dizer que o sistema eleitoral brasileiro, ele é falho, não é? E é outro debate importante e legítimo que se travou, inclusive, no país, e que eu acho legítimo essa discussão. Para mim, inclusive, adiante, não vejo ferir nenhum instituto democrático, essa questão de você questionar um aparelho no qual a gente vai exercer o sufrágio. Para mim é tranquilo. Inclusive, ele fez valer com relação a isso, inclusive uma ação, se utilizou de uma ação, enfim. Mas com relação a essa questão eleitoral, além de eu não conseguir enxergar esse abuso de poder político numa simples entrevista com embaixadores, no qual ele apenas evoluiu uma ideia para todos sobre isso, eu acho que não tem ligação nenhuma. Ou seja, e tem um fator importante, Luiz, que, claro, que há sempre entendimentos entre ministros. Nós temos o ministro relator, Benedito Gonçalves, e aí há quem diga, não, é aquele da Tapim, Lula, não. Eu acredito muito no nosso judiciário. E nós temos ministros lá que têm entendimento já de muito tempo. Por exemplo, uma coisa que deve ser dita que eu não vi ninguém falar, Lewandowski não é mais ministro. No lugar dele agora é Nunes Marques, não é? Salvo engano, lá inclusive no Tribunal Superior Eleitoral. Não é? Lewandowski se aposentou e quem vai assumir no lugar dele é Nunes Marques. Você já está prevendo questão de votos. Não, assim, de elegibilidade. Mas você traz um ponto importante que eu queria colocar aqui para debate de vocês. Você está dizendo o seguinte, olha, eu não estou negando que Bolsonaro fez a fala. Claro. A fala ele fez. Claro. Você está querendo dizer que a fala, ela não teria influência. Ouvir aquela fala não diminuiu o Lula, nem aumentou o Bolsonaro. Caracterizar o abuso político. Houve a fala, houve. Eu acho que é o grande ponto de debate. Você está admitindo a fala, inclusive não só essa dos embaixadores, mas como o doutor Rômulo disse, existe um histórico de falas de Bolsonaro nisso. Você está dizendo o seguinte, até onde isso deve ser entendido como interferência na eleição ou abuso de poder político para diminuir um candidato e aumentar o outro? É a minha pergunta. Há pouco tempo, há cerca de uma semana, 2 semanas, o presidente atual, Lula, fez uma fala, eu considerei danosa com relação à análise dele em relação à guerra de Rússia e Ucrânia. Sim. Isso ganhou dimensão de nível mundial. Tanto é, né, que o presidente foi à Europa, a partir de Portugal, para poder reaver um pouco do desgaste que foi lançado a partir dessa fala. Então, observe, é uma autoridade, a máxima autoridade da nação, fazendo uma fala e tendo uma repercussão que vai do campo político ao campo de relações comerciais e econômicas. Agora, você pegue uma autoridade, como o presidente da República, diante de embaixadores de mais de 50 países que vieram observar a eleição, o processo eleitoral brasileiro, que cá entre nós é referência para o mundo, pelo sistema eletrônico que há mais de 25 anos conseguiu aplicar, né? E essa figura, na proeminência do cargo, desdenhar, acusar de corrupto, acusar de inseguro, ou não apenas mostrar, ou não mostrar falibilidade nesse sistema. Mas muito embora tendo se valido dele, porque foi eleito, foi revestido do cargo através dele, né? Traz toda uma insegurança, a partir de sua fala jurídica, às nossas relações internacionais com determinados países. Então, isso tem poder de interferir no processo. Imagine se um país como China, como Estados Unidos, a partir da fala do presidente que estava naquela ocasião disputando a eleição, entendesse que a relação comercial, a relação econômica, a relação política
com o Brasil não era adequada. Então, isso em si acarreta um estrago a partir do uso político do poder imoderado. Só onde está, Romulo, só para pegar esse parênteses seu, eu até concordo que a fala gerou um estrago, né, de forma internacional, com relação à questão das nossas eleições, enfim. Mas eu acho que o ponto fulcral aí é a questão da inelegibilidade com relação a isso. Você está dizendo que a fala pode ser pesada e grave, para ser julgada em outra instância, em outros ramos do direito, não no eleitoral. No campo político e inclusive na eleição, isso pode ter inclusive afetado negativamente ele na eleição. E a gente não pode deixar de cogitar isso também. O que eu quero dizer é, a fala foi horrível? Foi. Perante vários embaixadores, sim. Mas isso vai interferir. A gente está falando de uma ação eleitoral, não é? Que tem todo um trâmite e tem que cumprir uma regra concreta para que haja uma condenação e uma inelegibilidade, não é? De um ex-presidente, enfim. Então, apesar disso tudo, eu não consigo vislumbrar no campo da eleitoral, não é? Com relação ao que você falou aí, o absurdo que ele falou, como ele sempre fala, concordo demais, mas para o campo eleitoral, interferir numa inelegibilidade e que aquilo ali vai afetar o campo dos eleitores, por causa aquilo, no meu sentido, que seja um processo de ameaça à democracia em outro debate. Deixa eu só colocar uma conexão que é importante antes de passar para o doutor Jonathan. É o seguinte, a fala em si, ela parece isolada no tempo, a partir da análise belíssima, muito embora eu discorde de doutor Inácio, mas ela se coaduna com outros eventos. Eu insisto nisso, porque à medida em que o ministro relator, que é o ministro Benedito, ele traz como prova fulcral, concreta, esse roteiro, que é a minuta desse projeto de lei, que seria o roteiro do golpe, ele está dizendo que não se tratava de um fato isolado, mas que teria repercussões futuras, como a gente viu, e de forma materializada a partir dos eventos de 8 de janeiro. Né? Então, na matéria eleitoral, a gente vai aprofundar à medida que tiver acesso ao relatório que o relator, o ministro Benedito, vai produzir. Eu observo dessa forma. Como a gente estava debatendo aqui, a legislação eleitoral ela estabelece os ritos processuais, os tipos das ações. Sobre esse fato específico da reunião com os embaixadores, o ano passado, aí o Ministério Público Eleitoral foi diligente e representou o Bolsonaro. Olha, o que você está fazendo está errado. E ele foi multado, já pagou a multa, inclusive, sobre esse fato. E apontava o erro em cima de quê, basicamente? O eleitoral. O Ministério Público Eleitoral apontou uma antecipação de propaganda. Tá. Caracterizou propaganda antecipada, irregular. Nós não estávamos ainda no período que era permitido, que era a partir de 16 de agosto. Essa reunião ocorreu em julho. Então, ele já foi multado sobre esse fato. O que o Rômulo coloca, o doutor Rômulo coloca, tem um aspecto jurídico, mas também histórico. Porque durante o ano de 2022, a partir de janeiro, a sua tropa do Centrão, os deputados e senadores, apresentaram um projeto de lei para exigir o voto auditável, colocando em xeque a lisura das urnas. E aí, diversos juristas, ministros, autoridades do país todo, inclusive a própria legislação já estabelece, as urnas já são auditadas. Quando começa o processo eleitoral, todas as urnas emitem um cupom chamado zerésima, sai um extrato colocando 0 votos. E ao final, emite também um outro cupom chamado BU, Boletim de Urna. Então, não tem essa necessidade, até porque o nosso voto tem que ser secreto, tem que ser sigiloso, e um recibo em quem você votou. O próprio partido do presidente, o PL, após o segundo turno, entrou com ação, exigindo recontagem, exigindo a anulação das eleições sob argumentos de que falharam algumas urnas e tudo mais. O relator dessa ação foi o ministro Alexandre de Moraes, na época já presidente do TSE. Ele deu um despacho dizendo o seguinte, emende a petição inicial, ou seja, corrijam a ação para que englobe também o primeiro turno. Porque não vai ser aí o PL desistiu dessa ação. Então, em relação ao abuso de poder político, a gente não conhece o processo na íntegra, porque ele está em segredo de justiça, mas pelo parecer do Ministério Público Eleitoral, que é o fiscal da lei, pelo potencial lesivo que essa fala, se fosse um dos seus filhos, se fosse um parlamentar, se fosse uma outra figura, mas o próprio presidente de um país, no exercício do mandato, ele colocar em xeque a lisura do processo eleitoral, eu entendo que isso é um abuso de poder político, sim, classicamente, e ele deve sofrer as sanções que a lei prevê, nesse caso específico, a inelegibilidade de 8 anos. Inclusive, pontuar com relação a isso, Jonathan, no campo jurídico ainda,
O que me chamou a atenção com relação ainda a esse fato, inclusive que você trouxe agora, é que com essa questão de ferir a democracia, quando se fala nessa questão de urna, que até hoje o PL de Bolsonaro procurou os meios legais. Veja que absurdo. Nós somos advogados, aqui não estamos falando entre leigos, podemos estar falando com leigos, claro. Mas Bolsonaro, o PL buscou uma ação judicial. Sim. Que sequer, claro, pediu essa emenda inicial. Foi multado por isso. Milhões de reais, ou seja, ele não teve o direito sequer de questionar, eu acho, Luiz. Assim, Arregou 22 milhões. 22 milhões de reais, do PL. Ficou o número do PL. Então, assim, quem divergir dessa ideia de eu sou totalmente a favor das urnas, já deixar claro isso. Para mim não há problema algum, enfim. Mas eu acho que eu não vejo ferir uma democracia, um ponto de querer se prender, de uma medida tão extrema, você questionar como foi questionado de forma técnica. Contrataram técnicos, peticionaram com relação a isso. Eu acho que caberia ao ministro ali, Jonathan, no meu sentir, dizer, tudo bem, remetia para o setor técnico lá do TSE e averiguar se ia dar uma resposta bonita à sociedade. Ó, PL, vocês estão conversando, é muita besteira aí, tá aqui. Não tem nada de código-fonte, não existe isso, mas não. Deixou a coisa até hoje, está andando, o bolsonarismo, né, e que se formou ali, aquela turma de bandeira, de frente de quartel, tal. Até hoje é encantado com essa história do Vem aí o código-fonte. Código-fonte e tal. Para mim é uma infantilidade. Mas eu acho que isso deveria vir uma resposta de uma forma como sempre se faz em qualquer ação. Se eu tenho dúvida de qualquer situação, de qualquer evento, principalmente com relação a um pleito eleitoral, inclusive a lei permite essa impugnação. A lei permite essa petição, o direito de petição é condicional. Então, eu peticionar e ser multado em milhões porque eu fiz um questionamento que ninguém teria coragem de fazer, eu acho que a esse ponto, e isso vai ser um motivo, inclusive, também, de outras ações com relação a... Fora do campo eleitoral, inclusive. Isso, fora do campo eleitoral. E aí, fora do campo eleitoral, você acha que tem sanções para o ex-presidente Jair Bolsonaro, que tem um histórico de questionar o sistema, e em alguns momentos, quando perdeu a eleição até dezembro, ele chegou a confessar numa live, dizer assim, eu trabalhei, mas não deu certo, né? Eu trabalhei para ficar, né? Mas acabou que não deu certo, talvez não tenha encontrado ali forças, tal. Você acha que tem, fora do campo eleitoral, a minha pergunta é, fora do campo eleitoral, tem viés para o presidente ser responsabilizado civil e criminalmente pelo histórico dele de debate em relação ao sistema eleitoral? Luiz, no campo do direito, especificamente no campo criminal, eleitoral, enfim, a gente tem que tomar por base não ilações, não condutas que são criadas, dezenas delas, centenas delas, mas sim provas. Se existir elementos probatórios, né, encontraram na casa do ex-ministro de Bolsonaro, antes que está preso, uma minuta apócrifa, e aquilo ali já está gerando também um processo, tá, e porque Bolsonaro faz. Então, assim, até agora eu não consegui enxergar nada nesse sentido que traduzisse uma condenação de Bolsonaro nesse sentido. Porém, eu acredito, né, que haverá, sim, possivelmente pode haver uma condenação dele, mas com relação a essas questões de condutas que não vão se aliar a fatos isolados. Veja que aqui no nosso debate nós estávamos tratando sobre a condenação dele no campo da elegibilidade dos embaixadores, mas os colegas já entendem que a condenação deles são pelas diversas condutas que sequer foram julgadas, que existem. Então, isso tudo aí pode acontecer, realmente, de levar uma condenação ao ex-presidente Bolsonaro. Agora, eu, particularmente, não vislumbro... Vocês vislumbram? Vocês concordam com o doutor? Eu gosto de debater com o Inácio, porque Inácio traz consigo a agenda da prudência. E eu acompanho, nesse aspecto, concordo e acompanho o colega Inácio. Eu, particularmente, não vislumbrei porque não tive acesso aos 3 inquéritos que estão abertos. Existem hoje 3 inquéritos abertos no STF. Um apura as condutas daqueles que adentraram aos 3 órgãos e depedraram, fizeram tudo aquilo. A gente vai debater isso. O outro inquérito investiga quem financiou, as pessoas que financiaram esses atos, esses acampamentos.
E o terceiro inquérito investiga exatamente quem instigou. E é exatamente nesse inquérito que a figura do presidente ela passa a ser investigada nesse sentido. A partir da fala que você trouxe aqui, eu tentei, não consegui, deveria ter feito, é legítimo ir para frente do quartel, diversas outras falas e atos que ele praticou ao longo, sobretudo, da reta final do seu mandato, destacadamente no ano de 2022, no período pré-eleição e pós-eleição, né, vão corroborando para aquilo que culminou nos atos que a gente vai debater, acredito, no próximo bloco, no dia 8 de janeiro. Então, eu acredito que o desdobrar desse inquérito, os elementos que ele trará, e aí, por prudência, eu não consigo auferir diretamente, porque também não tive acesso a esse inquérito, e aí falar a partir de ilação, se portar de maneira imprudente, e aí eu concordo com o Inácio nesse aspecto, mas dado as práticas, as falas e a tudo que culminou e o que a gente vivenciou e viu ali no 8 de janeiro, eu acho muito pouco improvável que o presidente Bolsonaro, em algum momento, não seja alcançado. E aí é você me perguntar, Rômulo, você diria em que circunstância, em que imputação criminal, aí só adentrando a análise do caderno, né, inquisitório, que é o inquérito, para a gente poder detalhar isso de uma forma mais precisa. Vamos voltar para o campo eleitoral. O doutor Jonathan já está dizendo que a inelegibilidade de Bolsonaro já seria decretada já nessa ação específica dos embaixadores, já teria elementos para isso, o Inácio discorda, mas as outras ações, se essa passar, as outras ações têm o potencial de inelegibilidade mais forte, são 16, essa é uma das 16, mas as outras, a do pacote de bondades é uma delas, dos benefícios que foram assegurados ali naquele período eleitoral ou antecipado. Vocês antevêem outras dificuldades do ponto de vista de inelegibilidade de Bolsonaro, se isso acontecer? E aí aproveito para fazer até uma pergunta mais técnica. Se ele ficar em uma, as outras acumulam ou não? Ficou em uma, todas as outras ficam nulo de pleno direito, ou como é que é isso? É uma ótima pergunta, Luiz, como sempre. Na verdade, o próprio PL, hoje, o seu presidente, em diversas matérias, já se articula vislumbrando um outro nome. O próprio PL, isso aí não é uma ilação, doutor Rômulo, é uma constatação, já admite um novo candidato, porque... Sim, outro nome, outra opção. Outra opção, porque ele imagina que o Bolsonaro não conseguirá se safar das 16 ações. Cada uma tem um potencial eleitoral forte. Por quê? Porque, de fato, isso precisa ser dito, ele não respeitou as regras. Aquelas motocicletas que tinham muitas pessoas, vários correligionários, muitos eleitores, muitas delas foram pagas com dinheiro público. Muitos agentes públicos estavam com diária em uma atividade que tinha um caráter eleitoral e não um caráter institucional da presidência. Tem que diferenciar isso. A questão da PEC, das bondades, do auxílio emergencial, dos taxistas, do gás de cozinha, etc., foram conferidas em período vedado, após julho do ano de eleição. Não obedeceu o intervalo de um ano, enfim, tem uma série de argumentos. E aí eu não estou dizendo, ratificando esse entendimento, que ele vai ser condenado. Eu estou apontando que existem elementos e a probabilidade alta de cada uma dessas ações. Aí elas não se acumulam. Ele vai ter uma condenação, vai vigorar 8 anos daquela data do trânsito em julgado em diante. Depois não vai ficar 64 anos, por exemplo, em 8 eleições. Então se ficar... As 16 foram julgadas... É só 8 anos. Ele não fica 16 com 32, com 48, não vão ser acumulados. Da data da condenação em diante. Eu só queria fazer Jonathan, me permite? Pois não. Fazer só um adendo nisso que Jonathan também traz. Nós temos no Brasil, a legislação eleitoral tem isso consolidada, 2 episódios de cassação de governadores, um no Maranhão e o outro aqui na Paraíba, por abuso de poder econômico. Na verdade, 3 com Ricardo Coutinho, não é isso? Sim. Né? E observe. Jackson Lago no Maranhão. Jackson Lago no Maranhão, Cássio Cunha Lima e Ricardo Coutinho. Observe só aqui na Paraíba pra gente deixar tudo aqui e não vamos falar do seu Maranhão, que eu sei que você gosta muito. Não, mas história. Não... né? Porque, no meu ponto de vista, o que acontece com o ex-governador de saudosa memória, Jackson Lago, é uma violência política sem precedente. Então eu não vou adentrar nisso. Mas aqui, o que é que se questionou? Na época de Cássio, a questão do programa dos cheques da FAC. Era uma ação. Que era uma ação. E uma outra ação sobre o uso do jornal institucional. A União. Pronto. Então você tem isso aqui, consolidada lá em cima no TSE,
como uma cassação de um governador, por uso... Por uma questão eleitoral. Por uma questão eleitoral, abuso de poder econômico, né? E a outra, Ricardo Coutinho. O que diferencia do outro? Se questionou que o programa da FAC não tinha esse tempo de 1 ano, né, antes da eleição de criado, e que ele foi executado. E a distinção de valores. E a distinção de valores não tinha critério, né? E o Empreender, que seria uma espécie de evolução, o programa Empreender, seria uma evolução do que foram os cheques da FAC, lá enquanto programa, né? Eles foram utilizados em período de vedação. E também com valores indistintos, sem critério. Então, observe, se esses casos que guardam consigo uma questão muito mais técnica, critério de programa, se obedeceu, se não... Imagine um pacote de bondades, que foi completamente escancarado no período de vedação, né? E que atingiu milhões de brasileiros de forma simultânea. E é por isso, devolvendo aqui a palavra, que o TSE precisa se manifestar como um farol, como um norte para a justiça eleitoral de todo o país, na primeira instância e na segunda instância, porque no ano que vem, Luiz, nós teremos eleições municipais e nós temos muito mais candidatos, muitos mais partidos, muito mais problemas para que a justiça enfrente. Então, se você não passar um recado, que a lei vai ser cumprida, que ela vai ser respeitada, e é por isso que o TSE, e aí de forma didática é bom esclarecer o seguinte, ele é composto por 7 ministros, tá? Todos eles têm um mandato, só podem ficar lá por 2 anos. São 3 oriundos do STF, 2 do STJ e 2 advogados, 2 juristas nomeados pelo presidente. Inclusive os que lá estão foram nomeados por Bolsonaro e estão com o mandato expirando. Então, assim, o TSE vai se debruçar sobre cada uma dessas 16 ações e eu tenho certeza que a justiça será feita. Consequentemente, se houver provas, se houver a nitidez, como já teve nesse caso dos embaixadores que a gente coloca, eu estou me baseando apenas no parecer do Ministério Público Eleitoral, que muitas vezes acerta, em outras se equivoca. Mas nesse caso específico, a figura do presidente, ele não podia questionar a lisura das urnas e do próprio sistema. Eu acho que aí sim foi caracterizado o abuso de poder político. Doutor Inácio? Luiz, eu acho assim, Jonathan, eu acho que o recado que o tribunal tem que passar, o recado é para ser dado ao processo. Ele está julgando um processo para que haja um ilícito eleitoral, nós sabemos que existem alguns elementos. Uma conduta abusiva, tem que haver uma relação causal entre essa conduta e deve haver uma ilicitude, né? Então, havendo esses elementos, né, o tribunal tem que condenar. Eu acho que a gente tem que sair um pouco do campo da ideologia para tentar condenar alguém. Porque o que a gente vê, eu estou falando, Jonathan, no seu caso, mas quando eu vejo um debate sendo levado para o campo de que fez muito, o que ele fala, tal, isso me preocupa. Porque eu acho que a gente tem que ser julgado pela conduta. Cada processo é uma conduta. Vingança e reação do sistema por tudo aquilo que Bolsonaro fez? Veja só. Aí eu faço uma pergunta objetiva para todos, assim, você acha que nesse caso específico terá mais o viés político de julgamento do que o jurídico? É isso? Queria ouvir. Essa pode ser uma preocupação. Eu não quero acreditar nisso, mas pode ser uma preocupação. Eu vou lhe dar um exemplo. Hoje eu vejo muita gente batendo palma pro Supremo. Veja que é uma dança das cadeiras. Hoje eu bato palma aqui, corro para sentar aí, você bate palma ali, por quê? O maior inimigo do Supremo hoje, se eu posso chamar de inimigo, no modo de dizer, é Lula. Por quê? Quem prendeu o Lula foi o Supremo, quando eu entendi, inclusive, que não deveria haver a prisão de Lula. Aquela questão da segunda instância. Né? Enquanto o PT batia no Supremo. O PT batia no Supremo. Então, a gente tem que ter cuidado nessa relação, porque se o sistema do sistema político e o judiciário se envolveram naquela época numa relação política do Brasil, tiraram o Lula do jogo eleitoral. Surge Bolsonaro vem, tira. Então, assim, a gente tem que ter um cuidado muito grande hoje eu faço questão de fugir muito desse campo ideológico, né? De a gente tratar o caso com o que eu acho do candidato, por exemplo, Bolsonaro ou Lula, né? Eu acho que o julgamento desses processos de Bolsonaro, o recado tem que ser dado houve ilicitude, apresenta-se as provas e se julga. Mas não um conglomerado de atitudes, porque a motociata se comprovar, como o doutor Romulo falou muito bem, que há provas em que pessoas, inclusive da estrutura do governo, estavam se beneficiando disso, se hospedando, enfim. Isso deve ser apurado e julgado. Agora, tudo dentro desse campo dos elementos que fazem parte da ilicitude a condenar um candidato.
Doutor Romulo, quer fechar? Porque eu vou já entrar no 8 de janeiro aqui. Eu concordo, por isso que eu tenho sido prudente em acompanhar aquilo que está dentro dos autos do processo. Quando tem um acesso estudo, quando, no caso desse processo de inelegibilidade, foi posto em sigilo, a gente não consegue ter todos os fundamentos que corroboraram para o que formou a opinião do MP, tudo bem, né? Da promotoria eleitoral, tudo bem, mas o que vai fazer a cognição do ministro, a gente não tem elementos. Muito embora se interprete que a reunião o presidente tenha cometido o abuso eleitoral, mas o abuso político, melhor dizendo. Mas trago para você, para arrematar esse fato, que a gente vive num sistema de freios e contrapesos. Então eu concordo com o Inácio. Eu não gosto da exaltação de magistrado. Isso não dá certo em lugar nenhum. Perfeito. Isso não deu certo com a Lava Jato. E a gente viu do que Moro se transformou, né? Do que foi a Lava Jato na sua gênese e o que foi lá nas entranhas. A gente viu isso. E a gente viu que os dois principais personagens, Moro e Deltan Dallagnol, se transformaram agora, dois políticos, né? Tendo sido os dois beneficiados direto pela imagem que construíram ali, né? E não só pela imagem, mas pelas contradições, né? Então, eu não gosto dessa ideia de exaltação da magistratura como sendo um super-homem, um super-juiz, ou na figura do juiz filósofo do Ork, Ronald Dworkin, o juiz Hércules, o juiz super-herói que vai fazer e acontecer. Não gosto disso. Respeito as decisões do ministro Alexandre, acho que ele tem bagagem e conhecimento constitucional para deferi-las, e critico aquelas que entendo como sendo afetas ou desafetas ao próprio texto constitucional. Acho que a gente precisa ter sempre esse equilíbrio, porque, como o Inácio bem colocou aqui, a gente vive numa democracia constitucional. Então, se a gente desrespeita a democracia e aí a maior autoridade do país tem responsabilidade no que fala e no que faz acerca disso, né, a gente também incorre no risco de desrespeitar a Constituição. Aí a magistratura também tem responsabilidade no que pratica e no que fala. Tá, vamos falar do 8 de janeiro. A gente vai rapidinho para um intervalo comercial. No próximo bloco eu vou querer que vocês nos ajudem a entender se Bolsonaro melou a mão dele ali naquele 8 de janeiro e por isso vai ter que responder. 2, se vocês diferenciam as pessoas, o que é que vai acontecer com as pessoas que participaram daquilo? Então onde vai? Ou você vai diferenciar, quem participou e quebrou é uma coisa, quem só foi, viu e bateu palma é outra, quem ficou aqui pagando e financiando é outra. Enfim, se vocês distinguem esses responsáveis e principalmente qual é a narrativa que vocês aceitam. Que ali só tinha bolsonaristas, a outra que só tinha esquerdistas e a outra que tinha os dois juntos fazendo aí cada qual o seu interesse. Vocês respondem isso daqui a pouquinho, um minutinho só, e a gente volta aqui no Frente a Frente.